Aqui, professor Jorge, e vamos então para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos começar nossa aula falando sobre o conjunto dos números inteiros relativos. E o símbolo desse conjunto, né? O símbolo desse conjunto é exatamente esse Z aqui, tá? Esse aqui é o símbolo do conjunto dos números inteiros relativos, tá ok? Então, nossa aula de hoje vai falar sobre operações com esses números. Aí eu fiz aqui uma demonstração para a gente relembrar um pouquinho, né? Aqui eu tenho um conjunto dos números naturais, né? Vai do 1 até o infinito, né? Valores positivos. E nós temos também aqui, a gente pode chamar de conjunto dos números, pode chamar não, a gente chama de conjunto dos números inteiros relativos, né? Todos esses aqui, ó. Quer ver? Ó. Que vai aqui, ó. Toda a reta, né? Essa reta aqui que eu estou utilizando para demonstrar quem são os elementos do conjunto dos números inteiros relativos. Então, os inteiros relativos, ele abrange desde os naturais que estão aqui, ó, esses naturais são pertencem a esses elementos, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Ele pertence ao conjunto dos números naturais, mas ele também pertence ao conjunto dos números inteiros relativos, que além de ter os valores positivos, né, também inclui os negativos. Tá vendo? Ó. Então, temos aqui de 0 até menos infinito e de 0 até mais infinito. Todos esses elementos que estou descrevendo aqui, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros relativos. Tá ok? Lembrando que esses três pontinhos aqui, eu estou usando aqui para indicar que continua infinitamente, é claro, né? Ó, infinitamente. Para cá é mais infinito, para cá é negativamente infinito, menos infinito, né? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, vai embora. Outra forma também de identificar uma certa facilidade de quem são esses elementos pertencentes ao conjunto dos números inteiros relativos, é o próprio nome fala, ó, inteiro. Tu vê que é um número inteiro, ele não tem vírgula, por exemplo. Entre o 1 e o 2 tem 1,5, tá aqui, ó, 1,5. Ele não pertence ao conjunto dos números naturais e não pertence ao conjunto dos números inteiros, porque é um número decimal, tem vírgula. O número inteiro é inteiro, né? Então, por exemplo, aqui eu leio 1 inteiro e 5 décimos, tá vendo? 1 inteiro e 5 décimos. Esse elemento, ele não pertence ao conjunto dos números naturais, tá ok? Da mesma forma que entre aqui o menos 3 e o menos 4, por exemplo, tem infinitos, ouçam, tem infinitos elementos entre o menos 3 e o menos 4, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse intervalo aqui, ó, de menos 3 a menos 4, dividir por 2, eu tenho menos, deixa eu acertar aqui, ó, eu tenho aqui o menos 3,5, tá vendo? Menos 3,5. Só que esse valor aqui, ó, menos 3,5, ele não pertence ao conjunto dos números inteiros relativos. Claro que não. Ele não é inteiro, ele é um número decimal. E a gente lê menos 3 inteiros e 5 décimos, tá? É isso. Então, foi só para a gente dar uma chamada bisurada, né? Uma bisurada aqui, então, nos elementos do conjunto dos números inteiros relativos, né? Então, os naturais estão aqui, não é isso? E os inteiros relativos é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, tá bom? É isso. Vamos botar nossa aula aqui, então. Vamos lá, nossa aula. Então, a maioria dos alunos tem dificuldade, às vezes, na hora de trabalhar as operações com números inteiros relativos, porque, como nós vimos ainda agora, os números inteiros relativos podem ser números negativos ou positivos. Vamos começar, então, falando sobre a adição e subtração, tá? Então, adição e subtração, tá? Com números inteiros relativos. Veja bem, se os sinais foram iguais, a gente soma e repete o sinal. Beleza? Então, se os sinais forem iguais, a gente soma e repete o sinal. Beleza? Se os sinais forem diferentes, olha bem para o símbolo que eu estou usando aqui, ó. Aqui, ó, sinais iguais. Aqui, sinais diferentes. Então, se os sinais são iguais, a gente soma os valores e repete o sinal. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai os valores, né? Subtrai e módulo, né? Por exemplo, se for menos 5 mais 4,
a gente vai falar 5 menos 4, que dá 1, é o módulo do número. Mas, para não nos aprofundarmos muito na questão do módulo de um número, vamos nos ater a isso. Você vai pegar o valor absoluto do número, o valor em módulo do número, né? O valor do número sem o sinal, vamos botar assim. Então, menos 5, deixa eu pegar aqui para fazer um exemplo aqui, né? Vamos lá, ó. Se eu tiver aqui menos 8 mais 5, tá vendo? Então, ó, eu vou pegar o 8, são sinais diferentes, ó, adição e subtração com sinais diferentes, ó. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então, como é que eu faço? Vai ficar 8 menos 5, tá vendo? Pega o maior, subtrai do menor, porque os sinais são diferentes. Então a gente subtrai e dá o sinal do maior, né? Então o 8 é maior que 5. Então o sinal do 8 é o quê? Negativo. Então vai ficar menos 3. Tá? 8 menos 5, 3, e deu o sinal do maior, que no caso é o 8. Mas aí eu devo reiterar para você, quando a gente fala maior ou menor, temos que levar em consideração isso. Estamos falando de módulo. Módulo de um número é um número sem o sinal negativo, o número sempre positivo. Assim, de forma bem resumida, o módulo de um número é o número com sinal positivo. Por exemplo, o módulo de menos 8 é 8. O módulo de menos 2 é 2. O módulo de 2 é 2. O módulo de 8 é 8. Né? Então, o módulo é o número com sinal positivo, independente se o número anteriormente tinha um sinal negativo ou positivo, tá? Estou dando essa definição bem simplória, bem simples, para não ficar muita informação de uma vez só, tá? Então, ó, aqui eu tinha 8, eu tinha menos 8 e aqui o mais 5. O valor do menos 8 em módulo é 8 e do 5 é 5. Então, e eles têm sinais negativos. Então, eu subtraí 8 menos 5, 3. Tá vendo? E vou colocar o sinal do maior, que no caso aqui em módulo, o valor maior é o 8. Então, o sinal dele é o quê? Negativo. Por isso ficou menos 3. Tá bom? Bom,